Conferencias, profesor emérito del Instituto Superior de Agronomía de la Universidad Técnica de Lisboa, socio fundador y coordinador científico de AgroGES, Sociedad de Estudios y Proyectos que inició su actividad en 1989, y coordinador del grupo de expertos para la reforma de la PAC posterior al 2013. Ha participado en numerosas conferencias y ha publicado numerosos artículos en el país y en el extranjero. Yo creo que tenemos ante nosotros una magnífica oportunidad de aprender el camino o de tener un jalón que nos pueda guiar para algunos que tenemos que hacer ese trabajo. Así que, profesor Francisco Avillet, un placer, tiene aproximadamente 25 minutos. Sim, claro. Muito obrigado. Eu vou falar em português porque não sei falar espanhol. E se falar em portunhol é pior, porque não percebem nem os portugueses nem os espanhóis. E vou tentar falar despacio. Eu, da melhor parte da minha vida, o que eu tenho feito é trabalhar na área da economia e da política agrícola, durante muitos anos, sobretudo na parte da agricultura. Há uns anos esta parte tenho vindo a ser convidado para participar em grupos e em estudos que têm a ver com o setor florestal, primeiro na parte do sobreiro, depois no eucalipto e mais recentemente no âmbito deste projeto SUS Forest, no âmbito da resina e, portanto, do pinheiro bravo. E eu preparei uma apresentação que tem um pouco a ver com o relatório que o meu grupo fez para o projeto SUS Forest, em que vou começar por fazer uma breve análise da evolução do pinheiro bravo em Portugal, do ponto de vista sobretudo económico, para depois falar sobre o ponto da situação da reforma da política agrícola comum para o período de 2014-2020 e finalmente dizer algumas notas sobre alguns dos resultados que nós obtivemos no estudo na perspectiva daquilo que poderá ser feito para incentivar a produção da atividade resineira em Portugal. Começando pela evolução do pinheiro bravo em Portugal, é claramente uma espécie florestal em declínio. Eu apresento aqui alguns números relativamente ao período que vai de 1995 até 2010. A área de povoamentos com pinheiro bravo reduziu-se quase 100 mil hectares, ou seja, cerca de 13%. O pinheiro bravo, que em 1995 era a espécie florestal mais importante, neste momento está numa terceira posição. O primeiro é o eucalipto, o segundo o sobreiro. O valor da produção das madeiras de resinosas, e basicamente são pinheiro bravo, no caso português, para fins industriais, reduziu-se de 187 milhões de euros em 95 para 114 milhões de euros em 2010, a preços correntes, portanto, ou seja, houve uma redução de 73 milhões de euros, uma redução de 39% no valor da produção desta espécie florestal, e portanto também aqui passou de uma primeira posição para uma terceira posição. O valor das madeiras para serrar teve uma quebra claramente superior, mas também é a componente mais importante, passou de 155 milhões para 98 milhões de euros, portanto baixou 57 milhões de euros, 39%. As madeiras para triturar reduziram-se 13 milhões de euros, cerca de 46%, no âmbito, portanto, das madeiras resinosas, em geral, para fins industriais. O volume de produção reduziu-se de 35% neste período, no que diz respeito à madeira para serrar, e de 20% da madeira para triturar, ou seja, houve uma quebra de 3% ao ano no volume de produção de madeiras para serrar e de 1,2% ao ano nas madeiras para triturar. Portanto, uma redução em termos globais superior à redução da área, de onde resultou que houve também uma redução de produtividade, ou seja, temos menos área a ser explorada neste período, mas a produtividade da área que temos também reduziu-se cerca de 1,8% ao ano, e esta é uma das questões centrais, aliás, não só para a floresta em Portugal, mas para a agricultura em Portugal, que é de facto uma quebra significativa do ponto de vista de produtividade e sobretudo na eficiência dos recursos. No que diz respeito à resina, a Cristina já aqui apresentou muitos números, eu já sabia que ela ia fazê-lo com certeza. Basicamente eu aqui tenho, nós no fundo passámos de 30 mil para cerca de 6 mil a 7 mil toneladas ano neste período, 95, 2010, quando já tínhamos tido nos anos 70 cerca de 170 mil toneladas ano e nos anos 80 quase 64 mil toneladas ano. E portanto a questão que se põe aqui é, temos ou não temos possibilidade de inverter esta tendência relativamente ao pinus-pinastra, portanto, quer no que diz respeito à componente da produção de madeira, quer no que diz respeito à componente da resinagem, as duas estão intimamente associadas.
E a questão que eu tentei ver foi que fatores é que tiveram influência. Também aqui já foram aflorados. A questão dos incêndios, é uma questão decisiva, teve um impacto muito negativo sobre toda a produção florestal, mas enquanto noutros setores, nomeadamente o caso do eucalipto, isso não fez baixar a área, nem fez baixar a produção. No caso do pinheiro bravo fez baixar a área e fez baixar a produção. As doenças, nomeadamente o nemato, tiveram um papel muito importante, mas foram sobretudo, no meu entender, fatores de natureza económica, ou talvez seja porque eu tenho uma vertente mais economista relativamente a isto, que tiveram um papel muito importante. E eu juntei só aqui alguns elementos. Os preços nominais, portanto estamos a falar em preços nominais correntes, das madeiras resinosas reduziram-se, na madeira para serrar de 6%, na madeira para triturar 34%. Portanto, não é o valor em termos reais, ou seja, mesmo com a inflação, houve uma quebra nos preços nominais no produtor das madeiras de pinheiro bravo. Houve uma redução muito significativa, portanto, uma grande deterioração na relação entre o preço da madeira e o preço dos consumos intermédios utilizados nessa mesma produção. Portanto, houve uma degradação dos chamados termos de troca, uma degradação da ordem dos 38% na madeira para serrar e de 56% na madeira para triturar. E houve uma alteração na relação de preços entre aquilo que são a madeira, portanto, pinheiro bravo, e aquilo que é o seu principal concorrente do ponto de vista de utilização de solos, que é o eucalipto. Uma redução que é mais substancial na madeira para triturar do que para serrar, mas de qualquer maneira, não só o preço da madeira de pinheiro se degradou face ao preço dos fatores, como se degradou em relação àquilo que é o seu principal concorrente. Para já não falar, como já aqui foi várias vezes referido, nos problemas mais restritos da questão da atividade resineira, da enorme concorrência que resultou primeiro das resinas artificiais e depois das resinas naturais, com a concorrência da China e do Brasil. O que é que nós neste momento podemos dizer sobre a política agrícola comum para ver aonde é que há medidas que poderão vir a ser utilizadas no sentido de tentar inverter esta tendência negativa relativamente ao pinheiro bravo, quer no ponto de vista da produção de lime, quer no ponto de vista da produção de resina. Como sabem, a Comissão Europeia fez uma proposta em outubro de 2011, desde aí houve uma evolução significativa do ponto de vista das negociações. No início deste ano houve uma proposta por parte definitiva no sentido de ser a posição do Conselho Europeu relativamente ao orçamento comunitário e, portanto, ao orçamento agrícola. O Parlamento Europeu também aprovou aquilo que são as emendas que eles pretendem que sejam introduzidas nos regulamentos propostos pela Comissão Europeia e, mais recentemente, sob a presidência irlandesa, o Conselho de Ministros da Agricultura também apresentou aquilo que são, na sua perspectiva, as orientações que devem ser adotadas para o período 2014-2020 para a política agrícola comum. Entrou-se desde 11 de abril, portanto há 3 ou 4 dias, numa nova fase, que é uma fase de discussão, o chamado triálogo ou trílogo, entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho, com a ideia de que é possível fechar estas negociações até ao final de junho. Portanto, neste momento ainda não há certezas absolutas sobre aquilo que vão ser as principais orientações, digamos. De qualquer maneira, há coisas que já estão assentes. Relativamente aos objetivos, não há dúvidas nenhumas. Aquilo que se pretende é ter uma produção viável. Pretende-se, por outro lado, ter uma gestão sustentável dos recursos naturais e ter medidas que permitam ajudar ao combate às alterações climáticas. Pretende-se ter um desenvolvimento territorial equilibrado, portanto, na linha daquilo que já eram as principais orientações da Estratégia 2020. Vai assentar em 2 pilares na mesma, portanto, um primeiro pilar que são pagamentos anuais financiados integralmente pelo Fundo Europeu de Garantia Agrícola e o segundo pilar, que é um pilar que tem a ver com os pagamentos plurianuais e que é cofinanciado pelo FEADER e, portanto, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural e os orçamentos de cada um dos diferentes Estados-membros. O grupo de medidas de política mantém-se os mesmos, portanto, continua a haver medidas de regulação do preço de mercado, que faz parte do primeiro pilar. Há uma pequena inovação, que é o aparecimento da possibilidade de introduzir medidas de gestão de riscos. Medidas de gestão de riscos essas que vão ser financiadas pelo segundo pilar, portanto, no âmbito de cada um dos diferentes verbas do Estado-membro, para haver possibilidade de haver uma comparticipação, um cofinanciamento nacional. Há uma alteração significativa nos chamados pagamentos diretos aos produtores. Neste momento, os pagamentos diretos aos produtores do primeiro pilar têm a ver fundamentalmente com os chamados pagamentos ligados, ou ajudas ligadas, e com o regime de pagamento único, que conhecem. Isso vai ser substituído por um novo sistema de pagamentos,
cujos dois pagamentos fundamentais são o pagamento base, que é um pagamento de apoio ao rendimento, e o pagamento verde, ou greening, que é um complemento orientado para os aspectos ambientais, de sustentabilidade, e depois um conjunto de outros pagamentos que pretendem privilegiar os jovens agricultores, a pequena agricultura, a agricultura em zonas com desvantagens naturais, etc. A questão que aqui se põe é que até agora este tipo de pagamentos não tinham nenhum significado do ponto de vista florestal. Só o tinham na medida em que, no caso dos montados, e na parte florestal que tinha a área sob coberto para prados e pastagens, beneficiavam desse tipo de pagamentos. A situação alterou-se neste momento, na medida em que o pinheiro manso, por causa do pinhão, passou a ser considerada como sendo uma área elegível, o castanheiro, por causa da castanha, passou a ser uma área elegível, o montado sobre, por causa da cortiça, considerado produto agrícola, passou a ser área elegível e, portanto, houve um alargamento da elegibilidade das áreas para efeitos deste tipo de pagamentos. Na prática, o que é que isto significa? Significa que, enquanto que no quadro anterior haveria uma certa discriminação de toda a produção florestal relativamente a este tipo de pagamentos, excetuando aquilo que eram os montados, porque beneficiavam dos pagamentos para as áreas que eram porventura sob coberto, neste momento a discriminação já é quase que fundamentalmente em relação ao pinheiro-bravo, porque é o único setor, assim, dos principais que nós temos que fica de fora. Todas as outras áreas florestais podem vir a beneficiar deste tipo de pagamentos, que são pagamentos que poderão ser da ordem dos 100, 100 e poucos euros por hectare, ano. E, portanto, podem ser significativos no sentido de viabilizar atividades que eram atividades que tinham algumas dificuldades de serem competitivas e, portanto, podem ser viabilizados. E, portanto, há aqui um elemento, apesar de muitas vezes dizer, bom, os pagamentos diretos não têm grande importância para a parte florestal, passa a ter importância para alguns dos setores e, particularmente, indiretamente, vai penalizar no futuro o pinheiro-bravo. Finalmente, temos o grupo das medidas de política de desenvolvimento rural, que é aquilo que nos interessa mais do ponto de vista do que se pode vir a fazer de promoção da atividade florestal em geral e da atividade resineira em particular. Eles vão ser, todos eles, enquadrados pela Estratégia 2020. Vai ter que haver um documento conjunto comunitário, que é um quadro estratégico comum, que relaciona todos os diferentes fundos estruturais, portanto, FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, etc. Em cada um dos Estados-membros tem que haver um contrato de parceria ou um acordo de parceria entre estes diferentes fundos, que no fundo vai delinear a forma como se vão articular a utilização desses diferentes fundos em cada um dos territórios nacionais. E, finalmente, como nos quadros anteriores, vai haver um programa de desenvolvimento rural que cada um dos diferentes Estados-membros, no qual se irão equacionar fundamentalmente o tipo de apoios que poderão ser a viver dados, quer no apoio ao investimento, quer medidas agroambientais, quer medidas de clima, etc., dentro do âmbito das quais se localizam no essencial aquilo que podem ser os instrumentos que a PAC pode vir a trazer de favorável relativamente ao futuro do setor florestal em geral e da atividade resineira em particular. Há, como sabem, um orçamento agrícola, que é um orçamento que foi aprovado pelo Conselho, mas não foi ainda aprovado pelo Parlamento, era a questão que há pouco aqui se levantava. O Parlamento diz que não vai aprovar, eu tenho algumas dúvidas, mas de qualquer maneira, se o Parlamento não aprovar, o que significa que vamos ter, como há pouco já foi referido, vamos ter os orçamentos anuais. Os orçamentos anuais, em princípio, do ponto de vista português, não são muito melhores do que o que é acordado e tem uma limitação muito importante, é que deixa de haver perspectiva plurianual, o que é muito mau para as medidas de desenvolvimento rural, ou seja, no fundo vamos ter que fazer ano a ano coisas que em princípio necessitariam ter um quadro mais favorável. Portanto, eu não estou muito otimista, não sou muito favorável à ideia de mantermos tudo como está a mesma, mas tudo depende agora dos acordos entre o Conselho e o Parlamento relativamente a esses diferentes aspectos. No caso português, temos um pouco menos dinheiro, quer no primeiro, quer no segundo pilar, mas razoavelmente acomodável, digamos, dentro do quadro daquilo que me parece ser as principais necessidades nacionais. Neste momento, iniciou-se em Portugal a preparação do Programa de Desenvolvimento Rural. Já começou-se, aliás, há uns meses largos, com o aparecimento de um primeiro documento, um documento de preparação, e tem havido já um conjunto significativo de reuniões entre os diferentes stakeholders, quer públicos, quer privados, relativamente a esta matéria. Esse primeiro documento pretende-se que esteja discutido e mesmo avaliado, quer do ponto de vista da avaliação ex ante, quer do ponto de vista da avaliação ambiental estratégica, até ao final de setembro.
para depois ser enviado para Bruxelas e entrasse dentro daquela fase do ping-pong entre os... de maneira a estar concluído no final do ano, o que seria um recorde relativamente aos casos anteriores. Portanto, tenho alguma dúvida. De qualquer maneira, o Ministério da Agricultura está a fazer um esforço enorme nesse sentido, um pouco limitado porque o quadro estratégico comum ainda não está definido e porque não há ainda um contrato de parceria também perfeitamente nacional, completamente estabelecido. De qualquer maneira, há de facto um trabalho notável da parte do nosso Ministério no sentido de não lhe virem a dizer daqui a algum tempo que foi por culpa deles que a aplicação dos próximos fundos durou tanto tempo e teve um período de transição tão grande. Acertaram-se um conjunto de objetivos operacionais normais, portanto, pretende-se melhorar a competitividade, pretende-se, e isso é uma tónica muito importante de todo este programa, pretende-se melhorar a organização estrutural, ou seja, pretende-se aumentar o número e aumentar a dimensão das organizações produtoras e tentar que eles tenham um papel muito mais importante no âmbito das respectivas cadeias de valor. E pretende-se, obviamente, privilegiar as questões relacionadas quer com o uso sustentável dos recursos, quer com a economia de baixo carbono, no âmbito do objetivo genérico da sustentabilidade. Há uma grande preocupação, há sempre esta preocupação que é da simplificação. O que acontece normalmente é que a gente complicamos com a simplificação, portanto, a simplificação quase sempre é mais complicada do que a situação anterior, mas pelo menos há esta preocupação e tentativa de simplificar. Do ponto de vista do trabalho que nós realizamos, nós chegámos à conclusão que aquilo que deveria ser privilegiado no âmbito das ações a desenvolver para a promoção da atividade resineira, em primeiro lugar, não há resina sem haver pinheiros e, portanto, sem haver uma melhoria do pinhal, quer no sentido da reflorestação, quer no sentido da beneficiação de áreas com provimento de pinhal, garantindo modelos de gestão mais adequados, que integrem a prática da resinagem, não vai haver possibilidade de haver resinagem no futuro e, portanto, esta é uma questão central para nós. O futuro da fileira do pinheiro, do ponto de vista da espécie florestal, é uma questão central que se tem que pôr no âmbito do próximo PDR. Com apoios particulares do ponto de vista da resina, mesmo nas questões que têm a ver com os aspectos de determinado tipo de apoios, do tipo ecossilvícola, e quando mais, privilegiando um pouco aquilo que é um dos bens públicos que a resina pode garantir, que é a resistência aos incêndios. Portanto, ele pode ter um papel importante em Portugal, isso vai ser discutido em próximas apresentações por parte de portugueses que eu sei relativamente a este aspecto. A questão da logística da resinagem entre a recolha e a unidade industrial, do nosso ponto de vista, vai ter um peso muito importante e, portanto, a sua otimização, que tem muito a ver com a organização e tem muito a ver com o relacionamento entre o resineiro proprietário e o resineiro industrial. Estou de acordo com o Álvaro de que não devemos fazer de maneira diferente, gostei muito daquele esquema que ele apresentou. A questão das organizações produtoras, portanto, o associar, o juntarem-se, o serem capazes de trabalhar em conjunto é óbvio e fundamental. A questão de inovação, transferência de conhecimentos, etc., vai ser também muito importante e aqui não é só importante do ponto de vista do PDR, vai ser importante também do ponto de vista dos fundos que vão estar disponíveis para a investigação e para o desenvolvimento experimental, que vai haver uma fatia significativa em termos comunitários só para a atividade agrícola, agroindustrial e silvícola, que não era o que acontecia até agora, porque até agora nós concorríamos com todos os outros setores o mesmo bolo e com grande dificuldade, porque tínhamos pouco sex appeal, digamos, nas nossas propostas e normalmente eram os outros setores que o beneficiavam. Agora temos uma fatia do bolo que temos que ser capazes de aproveitar, obviamente concorrendo com todos os outros investigadores e instituições europeias, mas de qualquer maneira para aspectos que são aspectos específicos da realidade do setor. Nós procurámos elaborar um conjunto, ou estudar um conjunto de modelos de silvicultura e depois associando a isso orçamentos plurianuais relativamente a situações que tinham a ver só com o pinheiro bravo para produção de lenho, com produção de lenho e resinagem à vida e resinagem à morte, para diferentes idades e com a ideia de tentarmos perceber o que é que seria necessário do ponto de vista de incentivos para que este tipo de atividade fosse interessante. Ou seja, por um lado interessante para manter a atividade pinheiro bravo, em segundo lugar interessante para quem tem pinheiros bravos se interessasse pela resinagem, e isto muito da perspectiva do proprietário florestal, e finalmente se nós pensamos no futuro de muito longo prazo, ou de longo prazo, temos que começar a pensar já que é, se queremos ter novas áreas, há aqui um conflito muito importante em termos nacionais, que é a maior parte das pessoas que têm pinheiro estão desiludidos com a rentabilidade do pinheiro e a sua ideia é passar para o eucalipto. Até porque existem zonas que são zonas digamos, de potencialidades muito semelhantes em Portugal, portanto as zonas são as mesmas. E, portanto, o que é que seria necessário dar ao pinheiro neste momento para que, do ponto de vista dos proprietários, fosse mais interessante fazer pinheiro do que fazer eucalipto?
E fizemos, portanto, essas análises, obviamente que pensamos depois que poderão ser interessantes e úteis do ponto de vista da administração pública, neste papel agora de preparar as ações e de identificar quais são os níveis de apoio. Consideramos a situação dos povoamentos já instalados e com mais de 26 anos, e portanto podem ser resinados à morte e depois resinados à vida. E achámos que se houvesse um pagamento único para o período de 100 a 150 euros por hectare, que incentivasse os desbastos nas áreas para resinar, isso significaria uma melhoria da gestão e, portanto, um atrativo para que os resineiros pudessem vir a ser utilizar essas mesmas áreas. Fizemos a análise também nos jovens, 5 minutos, relativamente aos povoamentos mais jovens, entre os 8 e os 12 anos, e aquilo que nos pareceu que uma gestão mais adequada iria implicar, portanto, discutindo isto com engenheiros silvicultores, e gente ligada com o setor, é que seria importante nós conseguirmos incentivar 2 desbastes com intervalos de 5 anos e um controle de matos 2 anos após o segundo desbaste, e que isso deveria ser acompanhado por incentivos em termos monetários de 490 a 525 euros por hectare para a área elegível para beneficiação, correspondendo isto mais ou menos a 70% do valor deste tipo de despesas elegíveis neste âmbito, mas acrescentado por uma majoração de 70 a 105 euros, se isso significasse pôr essas áreas para resinagem. Finalmente, analisando comparativamente o pinheiro bravo com o eucalipto para novas plantações, a conclusão a gente chegou é que se para novas áreas a plantar o eucalipto não tivesse apoio nenhum, e os nossos cálculos, em resultado do estudo que fizemos para o eucalipto, é que o que interessa mais é apoiar a melhoria da gestão e a reflorestação de áreas degradadas, e isso sim é indispensável haver uma promoção para incentivar os proprietários florestais para o fazer. Para novas áreas, em princípio o eucalipto, para os níveis de produtividade mais favoráveis e para os que é o que nos interessam promover e para os preços existentes, não seria necessário haver nenhum apoio público para o fazer. Mas não havendo apoio público para o eucalipto, para o pinheiro ser rentável, ou seja, passar a ser mais interessante que o eucalipto para essas mesmas áreas, precisava ter um apoio da ordem dos 80% a 85%, ou seja, tinha a haver um subsídio a fundo perdido de 80% a 85%, de acordo com as produtividades relativas e de acordo com o sistema de preços relativos que neste momento existem. Para além disso, e vou terminar, aquilo que nós procurámos ver foi que área que havia disponível para incentivar a resinagem, e chegámos à conclusão que poderia ser no próximo período de programação de cerca de, portanto, 2014-2020, cerca de 120 mil hectares, portanto, mais o dobro daquilo que é a área atual. Quanto dinheiro público é que seria necessário em termos de intervenção para isso? Seria à volta de 16 milhões de euros ao longo dos 7 anos. Das nossas estimativas, aquilo que poderá vir a estar disponível para apoiar a fileira do pinheiro bravo, usando um bocadinho os critérios muito discutíveis daquilo que aconteceu nos últimos anos e também o peso do valor da produção do pinheiro bravo no conjunto da produção de bens silvícolas, existiriam cerca de 112 milhões de euros e, portanto, no fundo, 7 vezes mais do que o que seria necessário para a resinagem e, portanto, na nossa perspectiva, haveria condições para acomodar no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, portanto, no próximo PDR, um conjunto de medidas de incentivo ao pinheiro bravo, à resina em particular, e que poderia vir a promover a atividade resineira, dando, portanto, condições para que houvesse algum crescimento dessa mesma atividade em termos futuros. Era basicamente isso que eu queria dizer. Muito obrigado.